Olá, tudo bem? Vamos conversar essa semana sobre epilepsia. Então, o que é a epilepsia, como acontece, quais são os tipos, como é que eu diagnostico, como é o tratamento, se é para a vida toda. Vamos tentar responder essas perguntas. E quaisquer dúvidas que fiquem, vocês podem enviar mensagem, trocar ideia, que é para isso que a gente faz esses vídeos. Então, vamos começar um conceito básico, né? O que é a epilepsia? Então, a epilepsia é uma doença crônica. O que é crônico? É aquilo que se arrasta ao longo da vida, né? Caracterizada pela existência de crises, não necessariamente convulsivas, depois eu vou explicar, mas crises epiléticas não desencadeadas. Por que não desencadeadas? Porque, como a gente bem sabe, uma crise epilética ou uma crise convulsiva pode ocorrer em decorrência de uma intoxicação aguda por álcool, por droga ou por alguns remédios. A gente pode ter uma crise em decorrência de uma desidratação com alteração de sódio, potássio, cálcio, magnésio. A gente pode ter uma crise febril nas crianças pequenas, mas todas essas crises são crises desencadeadas por algum fator. Então, quando a crise acontece do nada, por mais de uma vez, então isso é um quadro de epilepsia. A epilepsia por si só não seria a doença, muitas vezes, ela pode ser um sintoma de que algo está acontecendo nesse cérebro, né? Então, para a gente entender o mecanismo que tudo isso acontece, eu preciso entender que todo o funcionamento cerebral acontece pela comunicação de células que se chamam neurônios, né? Que têm sinais químicos que passam de um para outro neurônio para que essa informação seja passada, né? E esses sinais químicos geram potenciais elétricos, né? Pela mudanças de cargas positivas e negativas através da membrana da célula neuronal. Então, quando você tem uma anormalidade nesse potencial de membrana, quando você tem uma anormalidade, seja numa região cerebral, seja em todo o cérebro, por uma alteração dos canais elétricos ou por uma lesão, você acaba tendo uma descarga elétrica excessiva num dado momento, que se ela acontecer de forma rítmica e repetida, pode gerar uma crise epilética. A crise epilética, ela pode ter fenômenos motores, ou seja, com movimento, né? Ela pode ter fenômenos sensitivos, então formigamento, alterações visuais, auditivas, olfativas, né? Ou ela pode ter só o comprometimento de consciência fugaz, então como são as ausências. Então tem vários tipos de crise, não existe só aquela convulsão em que a pessoa se debate e perde a consciência e bate o corpo inteiro. Isso vai depender da onde é a origem dessa crise e o tipo de crise que a pessoa tem. Então tem muitas crianças, por exemplo, que nos procuram por déficit de atenção, com queixa de que a criança é muito distraída ou está pior na escola, está extremamente distraída. Faz parte da investigação a gente descartar crises de ausência. Você faz o eletro e essa criança tem crises de ausência. Ou você questiona diretamente a mãe e fala, nossa, eu nunca percebi, mas ela fica às vezes parada, olhando para o nada, né? Então, você está conversando com a pessoa, de repente ela para, não olha para lugar nenhum, você chama, não responde, mas não é que ela está distraída, ela está tendo uma crise que dura segundos, mas que como acontece inúmeras vezes ao longo do dia, ela acaba tendo uma piora de rendimento escolar. Então, crise epilética, as epilepsias, né, se dividem em dois grandes grupos, digamos assim, os generalizados e os focais. Então, generalizado, como o próprio nome diz,
a descarga acomete todo o cérebro ao mesmo tempo. Então, lado direito e esquerdo, obrigatoriamente, eu acabo tendo uma alteração da consciência e inicia já assim. Então, você tem, basicamente, nas epilepsias não encefalopáticas, você vai ter as ausências, a convulsão tônico-clônica generalizada, que é a convulsão mesmo, né? E as mioclonias, que são choquinhos que acontecem principalmente ao acordar ou desencadeado por flashes de luz, né? Principalmente em algumas frequências médias que a gente costuma testar no eletroencefalo e que é comum acontecer, por exemplo, com luz estroboscópica de festa, de balada, ou quando a luz fluorescente está queimando, que fica aquela frequência ruim. Então, tem fatores que desencadeiam, né, essa crise mioclônica. Você tem crises focais, e aí o sintoma da crise focal vai depender da origem, da região em que se origina essa crise. Então, você pode ter crises de lobo occipital, que vão dar sintomas visuais. Nas crianças pequenas em sono, podem ser crises acompanhadas de vômito durante a noite, né? Se você tem crises mais parietais, vão ser crises mais parietais, aqui em cima é mais sensitivo. Então, você pode ter um formigamento fugaz, é uma coisa que dura 1-2 minutos. Você pode ter crises frontais que são hipermotoras, então muita movimentação. Você pode ter crises temporais, e aí existem crises temporais em que você tem perda de consciência, né? Fica confuso, às vezes fala ou às vezes não. Geralmente nas do lado esquerdo você não consegue falar, nas do lado direito você fala, né? Na maioria das pessoas assim, pela dominância. Nessa hora você tem automatismo oro-manual, então a pessoa mastiga, engole, ou aperta as mãos, ou segura a roupa, fica olhando confuso, buscando, no final coça o nariz. Então, tem várias características que quando um médico que é especialista em epilepsia consulta o paciente, pela descrição, muitas vezes a gente já sabe de onde vem essa crise, né? Existem crises mais raras, que são crises de riso. Você tem crises com alterações da pele ficar arrepiada, de você ter uma vasodilatação, ficar mais vermelha, mudar a temperatura. Tem muito tipo de crise, né? E você tem que avaliar com uma pessoa que seja especialista em epilepsia. Você tem crises, por exemplo, que a gente chama reflexas. Então, tem crises de área posterior occipital, que se a criança fixa numa parede branca, dá crise. Você tem crise, por exemplo, que são induzidas por algumas músicas, né? Que são de lobo temporal, mas mais de córtex periférico. Você tem N situações que você precisa investigar e tratar. É muito importante, né? Porque nem sempre a pessoa reconhece aquilo como crise. Às vezes ela tem isso desde criança e acha que isso é normal. E quando ela conversa com alguém e fala, não, mas isso não é normal, então é que ela vai suspeitar que ela possa ter alguma crise. Muitas vezes a gente que faz exames admissionais pega um eletro super alterado e a pessoa nunca percebeu, né? Só que aí você vai questionar diretamente, você não tem tal e tal sintoma? E aí a pessoa tem, você fala, vixe, você está tendo crise, precisa tratar, né? Então, epilepsia, assim como tem as generalizadas e as focais, tem as que são associadas a síndromes epiléticas. Então, nesses quadros, são quadros geralmente mais graves da infância, né, que são as encefalopatias epiléticas. Você tem toda uma alteração cerebral com atraso do desenvolvimento e crises geralmente de difícil controle. E aí você tem síndrome de West, que é própria das criancinhas menores, bebês, né, que são espasmos epiléticos, é um outro tipo de crise. Então a criança tem esse movimento ou de flexão ou de extensão e um choro, às vezes depois por irritabilidade, dá inúmeras vezes ao dia. Você tem a síndrome de Lennox-Gastaut, que pode ser uma das evoluções da síndrome de West. Você tem muito tipo de crise. E são quadros mais raros, que é só um neuropediatra com especialização em epilepsia que vai poder te ajudar, né, a diagnosticar corretamente
e tratar. Então, tem síndrome de Duse, em que você tem crises de queda, então simplesmente a criança cai de cara no chão e muitas vezes se machuca, precisa usar capacete. É muito tipo de crise, tem muita coisa pra gente falar sobre epilepsia. Mas o principal, nas gerais, nas mais benignas, né, em que você não tem uma encefalopatia, você tem pessoas muitas vezes saudáveis e que vão bem na escola, tudo sem outras grandes lesões, você tem epilepsias com bom controle. Na infância, em especial, que é a minha área, a grande maioria melhora ao longo da vida. Algumas poucas vão persistir, principalmente nessas mais graves, em que você tem alteração estrutural, ou seja, a ressonância tem uma lesão, uma malformação, alguma coisa do tipo, né? A epilepsia pode ser decorrente de um quadro familiar, genético, então essa pessoa geralmente tem uma hiperexcitabilidade neuronal, as membranas neuronais funcionam de uma maneira alterada e com potenciais de ação muito elevados que podem desencadear crise em certas épocas da vida. Não é porque é genético que tem que ser ao nascimento, tem epilepsias genéticas que aparecem na adolescência, mas sempre antes da vida adulta, né, as genéticas. E você tem as epilepsias sintomáticas, ou seja, a epilepsia é um sintoma de uma doença subjacente. E aí você pode ter epilepsia por qualquer tipo de cicatriz que haja ou malformação no seu cérebro. Então, se você tem uma criança que teve uma doença congênita, tipo toxoplasmose, citomegalovírus, que houve lesões, se você tem uma criança com paralisia cerebral, se você tem uma criança com sequela de meningite ou de encefalite, se você tem até um adulto ou um idoso que teve um acidente, um trauma, que teve um AVC, todas essas regiões onde houve lesão podem se tornar regiões epileptogênicas, que geram epilepsia, né? E os tratamentos diferem de acordo com a causa, então eu preciso do eletro para caracterizar que síndrome epilética é aquela, então qual é a lesão, qual é o tipo de crise, que tipo de remédio é mais adequado para essa medicação, para esse tipo de crise e por quanto tempo eu devo tratar. A maioria a gente consegue tirar a medicação ao longo dos anos e tirar a medicação requer que você esteja sem crise de 2 a 5 anos pelo menos, e aí entre 2 e 5 anos a análise vai variar de acordo com a ressonância, com a situação neurológica da pessoa, com as condições de vida dela, se ela respondeu fácil ao tratamento ou se ela é refratária. São muitas variáveis que a gente deve considerar para pensar em começar a tirar um remédio, mas no mínimo serão 2 anos de tratamento. O que importa é que é uma doença muito prevalente, né? Não basta eletro alterado. Então, assim, meu pai tem epilepsia, meu eletro alterado. Eu tenho epilepsia? Não. Muitos familiares de pessoas com epilepsia têm eletro alterado, mas se não tem crise, você não pode inferir que essa pessoa tem epilepsia, né? Ou às vezes o contrário, você tem 2 ou mais crises não desencadeadas com eletro normal. Isso também é possível. E aí a gente vai tratar pela história clínica, né? Ou com medicações que peguem tanto generalizadas quanto focais. São muitas coisas para se avaliar. Mesmo as epilepsias de difícil controle, hoje em dia tem muito remédio novo sendo usado, tem possibilidade cirúrgica em alguns casos, né? Existe a dieta cetogênica, que é uma dieta em que você simula um jejum, né? Então essa pessoa vai ser introduzida uma dieta de gordura e proteína, basicamente, 0 carboidrato, mas é uma dieta que não é assim, vou fazer 0 carbo e vou controlar minha epilepsia. Não, é uma dieta que tem que ser rigorosamente acompanhada por um nutricionista que tem especialização em dieta cetogênica, porque muitas pessoas não toleram, vomitam muito, ou mesmo sobe muito colesterol, sobe muito triglicérides, e aí a gente tem que pesar risco-benefício. E ainda existe o canabidiol, que é uma coisa assim, funciona para muitos casos, mas a impressão que eu tenho é que é visto muito como algo mágico e a gente precisa ter a consciência de que canabidiol que tem estudos não são qualquer um que eu acho na internet para comprar, são alguns que eu realmente sei que é um extrato purificado, que não tem substâncias que são alucinógenas junto,
E é muito caro. Então, muitas vezes, você vai conseguir a medicação pelo governo, vai conseguir todo o processo pela Anvisa, mas você não vai conseguir toda a medicação e, às vezes, você não tem dinheiro para complementar. Então, não é a primeira escolha, né? Tudo isso deve ser pensado, né? Procure um bom neuropediatra, procurem um bom neurologista, se você já é adulto, ou um epileptólogo, alguém que trabalha com epilepsia. Eu adoro epilepsia, né? É a minha área mais de atuação, né? Eu trabalho com neurologia infantil em geral e eu atendo adultos para doenças do sono e epilepsia de difícil controle. E epilepsia é uma coisa, às vezes, muito estigmatizante, né? Mas que tem muita possibilidade de melhora. E também está prestando atenção na pessoa, na qualidade de vida, para que ela possa voltar ao emprego, tratar potencialmente depressão que vem junto com o diagnóstico e orientar muito a anticoncepção, o acompanhamento da gestante, né? Essa pessoa, a mulher epilética, ela pode engravidar, mas é importante que ela esteja com as crises controladas e que o médico saiba manusear os remédios ao longo da gestação, saber que a gente tem que fazer ajustes no anticoncepcional, porque os anticoncepcionantes vão diminuir o efeito do anticoncepcional, tem muita coisa. Procura uma pessoa capacitada para te ajudar e bola para frente. É uma doença, como muitas outras, que chateia, porque muitas vezes tira a nossa autonomia, mas que tem tratamento, graças a Deus. E tem, hoje em dia, muitas possibilidades. Combinado?